Pai do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Agradecendo a Deus por essa rica oportunidade, também concedendo gravar mais um vídeo para o canal. Desta vez, o estudo na lição da Escola Bíblica Dominical, a lição 4, resguardando-se de sentimentos ruins. Lição 4 da Escola Bíblica Dominical. Agradecendo a você que se inscreveu recentemente no canal, dizer a você curta, comente. Agradecendo a você que não é inscrito no canal, mas tem assistido nossos vídeos, dizer a você, se inscreva para nos ajudar. Você vai ver aí do lado aí, inscrever-se, não paga nada. Você se inscreve, ativa o sininho das notificações e toda vez que eu publicar um vídeo, o YouTube vai lhe informar. Lição 4 da Escola Bíblica Dominical, resguardando-se de sentimentos ruins. O objetivo da lição: primeiro, expor que o Evangelho não é antinomista. Segundo, pontuar que a cólera é o primeiro passo para o homicídio. Terceiro, correlacionar o ato de ofertar com a desavença. A lição está dividida em 3 pontos. Seu primeiro ponto, o Evangelho não é antinomista, dividido em 3 subpontos. O segundo ponto, a cólera é o primeiro ato para o homicídio, dividido também em 3 subpontos. E o terceiro ponto, a oferta do altar e a desavença, dividida em 2 subpontos. E a conclusão da nossa lição. Segundo trimestre de 2022, estamos estudando os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo Jesus. Leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 5, do versículo 21 ao 26, que vai dizer assim para nós: Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa-lhe diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Veja, se o irmão tiver algo contra nós, não é nós contra o irmão. Temos que ir lá e reconciliarmos com ele. Continuando, versículo 25. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares um cetil. Tá vendo? Não sairá dali enquanto não pagar um cetil. Texto áureo vai dizer para nós: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão será réu de juízo. Mateus capítulo 5, versículo 22. Verdade prática vai dizer para nós: a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Tá vendo? Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Amém? Agradecendo mais uma vez a Deus por essa rica oportunidade, agradecendo a você que está inscrito no canal, que tem curtido, comentado, dizer a você muito obrigado. Você que não é inscrito no canal ainda, mas que tem assistido nossos vídeos, muito obrigado também. E aproveitando, se inscreva para nos fortalecer, para que nós possamos crescer mais um pouco. Lição Bíblica da Escola Dominical, lição 4, tais como nossa introdução. Nesta lição aprenderemos com o Mestre Divino que o Evangelho não é antinomista, a partir da explicação desse conceito, que a cólera é antessala do homicídio e que para devotar a nossa vida a Deus, precisamos nos reconciliar com o próximo. Veremos que o nosso Senhor colocou em alta conta o valor da pessoa humana e, por isso, a seção bíblica de Mateus 5, do 21 ao 26, será o objetivo do nosso estudo. Primeiro ponto, o Evangelho não é antinomista. O que é antinomismo? A palavra nos fornece a própria definição, constituída do grego anti, que quer dizer contra, e nomos, lei, de respeito a tudo contrário à lei. Né? Antinomista quer dizer que são todos aqueles que são contra a lei, a normas, a regras. Nós vamos ver daqui a pouco. Diz a respeito de tudo contrário à lei, normas e regras. A palavra traz a ideia de que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Tá vendo? De que o cristão não precisa obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Né? Defensores antinomistas dizem que a lei não teve origem em Deus,
Pai e que por isso ela deve ser rejeitada. Aos que dizem que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado. Veja como o homem é. Para ele acha que Deus foi quem determinou a existência do pecado, de modo que jamais se pode evitá-lo. Por isso, não há razão para a existência da lei. Por fim, outros ainda defendem simplesmente que a lei é oposta ao Evangelho. Entretanto, veremos que esses ensinos violam as Escrituras e que o antinomismo é um desvio da palavra de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 15 e o versículo 16. Romanos 6, versículo 15 e versículo 16, que diz assim para nós. Versículo 14, a partir do versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Tá vendo? O pecado não vai ter mais seu domínio sobre nós, porque nós estamos debaixo da graça, não debaixo da lei. Verso 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós, a quem vós apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Tá vendo? Ou do pecado, que o pecado gera o quê? Morte. Mas a obediência para a justiça. Né? Porque a obediência a Cristo, a obediência à lei, a obediência aos mandamentos divinos, a obediência a tudo aquilo que Jesus deixou para nós. E se Jesus cumpriu e obedeceu a lei, da mesma forma somos nós. Nós não podemos deixar de cumprir e obedecer a lei. Claro que nós não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Continuando, segundo subponto, a lei e o evangelho. Conforme visto na lição anterior, Jesus não desprezou a lei. Em Mateus 5,21, vemos claramente isso. A expressão ouviste o que foi dito aos antigos aponta para uma retrospectiva de um ponto da lei de Moisés. Né? Diferentemente dos escribas e fariseus, Nosso Senhor deu ênfase à autoridade da lei e revelou a real intenção de Deus presente nela. Atente para o mandamento, não matarás, Êxodo 20, verso 13. Enquanto os escribas e fariseus interpretavam esse mandamento de maneira restrita ao ato literal de matar uma pessoa, né? Para eles, uma pessoa tinha que, para cometer o pecado, para infringir a lei, ele tem que realmente matar alguém. Enquanto Jesus, né, cumpriu a lei, ainda deu aqui um maior ênfase a ela. Nosso Senhor o ampliou e aprofundou, demonstrando que o homicídio tem início no coração do ser humano, a partir da ira, do ódio e da cólera. Mateus 5, verso 22, que diz: Eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar seu irmão de raca será réu de sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Veja, não é preciso matar alguém para cometer o pecado. Não é preciso matar alguém literalmente, mas só simplesmente em sentir ódio, em sentir ira, em chamar alguém de louco. Tudo isso está sendo pecado. Para eles não. O pecado era se realmente matar alguém. Eles interpretavam dessa forma. E Jesus ampliou o conceito da lei. Para matar alguém, para cometer pecado contra alguém, não era preciso nem matar. Somente tratar ele de uma forma desprezível. Terceiro subponto, legalismo e antonimismo. O legalismo é uma atitude que se concentra na observância e prática rigorosa das leis, como elemento determinante para uma comunidade alcançar o favor de Deus. Por outro lado, o antinomismo rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para pecar. Tá vendo? Ele rejeita todas as normas, todas as regras, toda a lei ele rejeita, deixando a pessoa livre para pecar. Assim, o legalismo foi refutado pelo apóstolo Paulo, duramente pelo apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 3, versículo 3 e 4. Filipenses capítulo 3, versículo 3 e 4, que diz assim: Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida de que pode confiar na carne, ainda mais eu, é claro. Paulo vai dizer se alguém podia confiar na carne, ele, acima de tudo, podia confiar. Mas nós não devemos confiar na carne, né? Nós devemos confiar e nos gloriar em Jesus Cristo. Continuando. E o antinomismo fere de morte a vocação dos cristãos para a santidade, né? Porque nós somos considerados santos por Deus.
Romanos capítulo 1, verso 7. A todos que estáis em Roma, amado de Deus, chamado santo, graça e paz de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fere a santidade do crente, né? O antinomismo fere a santidade do crente. Como amamos todo o conselho de Deus revelado na Sagrada Escritura, afirmamos que os princípios morais divinos revelados na Bíblia, a palavra de Deus, são atemporais, válidos em qualquer época e cultura. E por isso o cristão fiel à Bíblia tem cuidado tanto com o legalismo quanto com o antinomismo. Tem que ter cuidado com os dois. Não ser rigoroso demais em respeito da lei e não desprezar as leis morais, né? Porque quem rege a vida do crente é a Bíblia. E como cristãos, nós temos que obedecer a ela. E outra coisa, as leis bíblicas, as leis morais e cerimoniais bíblicas são atemporais, são para o nosso tempo. Nosso tempo, para qualquer época. O mundo mudou, mas a palavra de Deus ela não mudou, ela continua a mesma. E Deus também não mudou. E o que ele deixou aí para nós, nós temos que cumprir. O que Jesus nos ensinou, o que Jesus deixou tudo aí para nós através dos seus apóstolos, seus discípulos, nós temos que cumprir. Segundo ponto, a cólera é o primeiro ato para o homicídio. Primeiro subponto, Jesus e o sexto mandamento. Jesus não anulou o sexto mandamento do Decálogo, Êxodo capítulo 20, verso 13, Deuteronômio 5,17. Contudo, sua interpretação foi mais elevada e profunda, pois revelou que a ira ou cólera contra o irmão é um tipo de homicídio no coração. Como bem afirma o apóstolo João, qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. 1 João capítulo 3, verso 15, é claro. Porque aquele que tem o desejo no seu coração de viver eternamente, aquele que tem o desejo do coração de estar com Cristo, ele jamais vai estar com pensamento de tratar mal ou de fazer mal a seu irmão. Então esse ele não tem a vida eterna nele. Aí, não por acaso que o verbo irá, no grego, em Mateus 5,22, é orgizo, que significa provocar, incitar a ira. Está zangado, está enfurecido. A fúria e a ira de Caim levaram a cometer o primeiro homicídio contra o próprio irmão, Gênesis capítulo 4, versículo 5 e versículo 8. Portanto, o sexto mandamento não envolve apenas uma ação penal, mas elemento mais profundo como palavras, emoções, insultos e outras ações que se antecipam ao homicídio. É claro que às vezes a pessoa está maquinando no coração, pensando em fazer mal a alguém, então ele está pecando, ele está com ira no coração. E o que ele quer mais fazer é o quê? É fazer algo de mal naquela pessoa, mesmo que literalmente ele não tenha feito, mas como ele já pensou, como ele já planejou antes de fazer, ele está cometendo um grande pecado. E por isso que ele diz, 1 João, capítulo 3, verso 15, qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Por quê? Porque ele só está pensando no mal, ele só está pensando em querer fazer mal a alguém. Ele não tem a vida, quem tem anseio de ver a vida eterna, ele não vai pensar o mal de ninguém, ele só vai querer o bem. Terceiro subponto, a cólera no contexto bíblico. Tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escreveram que um servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar. Salmo 4, verso 4 e Efésios 4 e 26. Efésios 4 e 26. Que diz assim, irai-vos, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, tá vendo? Então, irai-vos e não pequei, e não se põe o sol sobre a vossa ira. Pode pensar até algo de alguém, mas contanto que você não pense o mal dela. Não pense em querer fazer mal a alguém, que senão você está pecando. A ira é uma emoção humana, por isso na Bíblia vemos pessoas justas que irando contra o pecado, contra os atos desumanos, contra o desrespeito à palavra de Deus. Veja, pessoas que iraram-se contra o pecado, contra atos desumanos e contra o desrespeito à palavra de Deus. Você vê Oséias capítulo 4, versículo 1 a 3. Nosso Senhor manifestou ira contra os que faziam do templo um covil de ladrões. João capítulo 2, versículo 13 ao 17. Entretanto, a ira não pode nos controlar e devemos examinar se ela provém de um espírito reto, de um coração puro, ou se é uma obra da carne, do tipo pecaminosa, orgulhosa, odiosa e vingativa. Gálatas 5:20.
O imperativo bíblico é que a ira não pode nos dominar, Efésios capítulo 4, verso 26 e Hebreus 12, verso 15. É claro, a ira ela não pode nos dominar, né? Mesmo que você se aborreça com alguém, mas aquilo ali não pode dominar você ao ponto de você querer o mal de alguém, ou o ponto de querer tirar a vida de alguém. Gálatas capítulo 2, verso 20, capítulo 5, versículo 20, né? Gálatas 5 e 20, vai dizer assim para nós: idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias. A partir do versículo 19, Gálatas 5, a partir do versículo 19, para que nós possamos ter uma boa compreensão. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, ira, peleja e dissensões e heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria, veja, tudo isso é obra da carne. E entre estas está o quê? A ira, peleja, dissensões, coisas que o ser humano pensa a respeito de outro. E muitas vezes ele faz isso literalmente, ira-se contra outro ao tal ponto de querer matar. E chega até às vezes, muitas vezes, matando, né? Porque a ira dele foi além daquilo que ele pensou, né? Ou planejou. Porque ele pensou e, acima de tudo, ele cumpriu o que ele planejou, o que ele pensou e cumpriu, tirando a vida de alguém, porque pecando. Entretanto, a ira não pode nos controlar, né? E devemos examinar se ela provém de um espírito reto, de um coração puro, ou se é uma obra da carne, do tipo pecaminosa, orgulhosa, odiosa e vingativa. Gálatas 5:20. O imperativo bíblico é que a ira não pode nos dominar, né? Ela não pode nos dominar, ela não pode. Por mais que a gente pense algo contra alguém, mas que ele não deve nos dominar ao ponto de nós queremos tirar a vida de alguém ou fazer mal a alguém. Aí vamos ver isso aí, Efésios capítulo 4, verso 26. Né, que eu já li, irei, mas não pequei. Terceiro subponto, o valor da pessoa humana. Em Mateus 5, 21 e 22, Jesus enfatizou o valor da pessoa humana. Por isso, chamar alguém de raca, que significa inútil, cabeça oca e vazia, é uma ofensa grave, igualada à blasfêmia. Ou chamar o outro de louco, do grego moros, que significa ímpio, incrédulo, é uma conduta moralmente desprezível. Observe que para quem manifesta esse tipo de comportamento, o fim era tornar-se réu do sinédrio e receber a condenação para o fogo do inferno. Do grego gina, respectivamente. Nesse sentido, Nosso Senhor mostra que não só peca quem comete homicídio, né? Mas igualmente os que nutrem a cólera, o ódio e o rancor no coração. É claro, não só é, né, condenado, não só peca aquele que comete um homicídio, literalmente, mas aquele que pensa algo, né, a respeito a seu irmão, que vai fazer o que torne o seu irmão triste, amargurado por conta daquilo que alguém pensou sobre ele ou falou a respeito dele, tratando alguém mal, tratando alguém com desprezo. Então isso aí é o que? Pecado. Por isso que ele diz, né? Não só peca quem comete um homicídio, mas igualmente o que nutrem a cólera, o ódio e o rancor no coração. A vida humana tem um valor sagrado, por isso o patrão deve tratar bem o seu empregado e este, consequentemente, deve respeitar o patrão. O irmão não pode fazer acepção de pessoas para com outro irmão, quer por causa da cor da pele, quer por diferenças econômicas, pois, como o apóstolo Pedro disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Atos, capítulo 10, versículo 34, é claro. Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus ele ama todos, independente de cor, raça, crença, ele ama todos. O ser humano é que muitas vezes quer fazer acepção de pessoas, né? Quer tratar bem um, tratar mal outro, gosta de um, não gosta de outro, porque o ser humano é assim mesmo. Mas não devemos fazer isso, devemos tratar todo mundo bem, independente se ele gosta da gente ou não. Se ele não quer conversar com você, você fica no seu canto e ele no dele, mas mesmo assim, continue em paz com ele, para que não haja problema, para que você não seja impedido de entrar no céu. Terceiro ponto, a oferta do altar e a desavença. Primeiro subponto, a oferta do altar. Em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24, Jesus se dirige aos discípulos e faz com que cada um examine-se a si mesmo, pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar com um coração cheio de ira e rancor. Afinal, dizimar a Deus
Afinal, dizer amar a Deus, mas odiar o irmão é cair na mentira. 1 João 4,20. Para o judeu, ofertar um ato sagrado e de tal atitude fazia-o reconhecer a bondade de Deus para com ele. Gênesis capítulo 4, versos 3 e 5, Êxodo 25:2, Levítico 1:2, Salmos 63 e 13. Nesse sentido, o Senhor Jesus valoriza esse ato. Entretanto, não adiantava reconhecer a bondade de Deus, mas não se reconciliar com o irmão. É claro que tinha pessoas que estavam ofertando, né? Mas com ira contra o irmão, com raiva de outro irmão. Aí Jesus vai dizer, olha, se teu irmão tem algo contra ti, vai lá e reconcilia-se com ele antes de ofertar. Senão Deus não vai receber a tua oferta, porque nós devemos estar em paz com todos. Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se para ele, o judeu, ofertar um ato sagrado, ele não podia ofertar com raiva de alguém. Ele não podia ofertar intrigado de alguém. Ele tinha que ir lá se reconciliar e depois vir ofertar. Continuando. Entretanto, né, cabe ressaltar que o verbo grego para reconciliar é dialasso, que significa mudar a mente de alguém, renovar a amizade com alguém. Ele é encontrado no Novo Testamento apenas uma vez, em Mateus capítulo 5, versículo 24. Portanto, o ensinamento de Nosso Senhor é claro. Não há relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com o irmão. É claro, como é que a pessoa diz assim, eu amo a Deus, mas não amo o irmão? Então, qual o relacionamento verdadeiro que ele está tendo com Deus, se ele não está tendo com o irmão dele? Então, nós devemos amar a todos, independente se ele gosta da gente ou não, mas nós devemos amar a todos. Segundo subponto, evitando as desavenças. Os versículos 25 e 26 de Mateus 5 têm relação com o versículo 23 e 24, mas uma conotação diferente. Os versículos 23 e 24 dizem respeito à adoração. Os versículos 25 e 26 dizem respeito ao processo legal. Ambos, porém, procuram advertir os discípulos quanto ao problema da desavença entre irmãos. Nos versículos 25 e 26, Nosso Senhor enfatiza que é preciso buscar uma solução para a desavença entre os irmãos fora do tribunal. Tá vendo? Não, se alguém está com um conflito com o outro, não é preciso ele ir para os tribunais. Ele procura achar uma maneira de resolver esse problema fora dos tribunais, uma maneira amigável, para que o nome de Cristo venha a ser glorificado e a fé do crente não venha a ser, né, como é que se pode dizer, conflitada, entra em conflito, porque alguém vai dizer como é que o irmão é crente, tem fé em Deus e está em conflito com outro irmão e indo com os tribunais contra outro irmão. Então, temos que evitar isso. Naquela época, quando a pessoa era sentenciada, pagaria até um último quadrantes, de origem latina, que significa quadrante, aproximadamente a quarta parte de um asse, a menor moeda de cobre romana, valendo cerca de um quarto de um centavo. Nosso Senhor, portanto, nos convida a sanar as desavenças entre nós e assim preservarmos o bom testemunho. É claro, pois que o crente tem que preservar o bom testemunho. E para preservar o bom testemunho, se ele tiver algo contra o irmão contra ele, ele vai lá e se reconcilia com ele. E outra, não deixa que isso vá até os tribunais, até o juiz não crente, para julgar uma causa que ele pode se resolver entre eles, amigavelmente, né? Por isso que o crente tem que fazer isso, resolver as causas amigavelmente, para que o nome de Cristo não venha a ser defamado e ele não venha a ser o que também, né, achado como uma pessoa que não serve a Deus de verdade. É por isso que ele diz, temos que evitar de ir aos tribunais. Nosso Senhor, portanto, nos convida a sanar as desavenças entre nós e assim preservarmos o bom testemunho, né? Por isso que ele tem que preservar o bom testemunho, evitando de ir aos tribunais contra o irmão. Atentemos para a reflexiva indagação do apóstolo Paulo. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juiz perante os injustos e não perante os santos? Não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? 1 Coríntios 6, versículo 1 e 5. É claro, será que não tem nenhum entre os santos que possa aconselhar e resolver aquele problema da melhor maneira possível, sem precisar ir aos tribunais? Né, irmão? Que talvez tem, no meio da igreja tem homens sábios, tem homens santos, que pode dar um conselho para que aquilo ali não possa ir aos tribunais e o bom testemunho seja preservado e o nome de Cristo venha a ser glorificado através daquele conselho, daquele
conflito que foi sanado sem precisar estar indo ao juiz não crente. Isso é que nós devemos fazer, procurar resolver as coisas da melhor maneira possível. Para concluir, vai dizer: como servo de Cristo, vivemos as verdades do Evangelho. Não deixemos que pensamentos, palavras e ações firam nosso próximo, nem deixemos que as desavenças tornem-se disputa entre nós. Em caso de desavença e desentendimento, a luz das Escrituras deve se reconciliar-se imediatamente, seguir em paz com todos. Hebreus 12:14. Pois é isso que o nosso Senhor Deus desejou quando escreveu: não matarás. Não matarás. Vivamos em paz com todos.